A universidade, tal como ela é entendida na modernidade, ou seja, depois da Revolução Francesa, é criada no Brasil em 1934. É a universidade hoje, a Universidade do Estado de São Paulo, é a USP. É, como universidade, a USP. Universidade. Não são cursos superiores. Atenção. E por que começa em São Paulo? Está aí explicitada na criação da primeira universidade brasileira digna desse nome uma marca histórica que existia antes nos cursos superiores brasileiros e que vai determinar muito da universidade brasileira, essa na qual vocês estão. É a marca do elitismo. É a tara, porque isso é uma tara. É a tara do elitismo. Quem banca a fundação da Universidade de São Paulo? Os derrotados de 32. Vamos lembrar e desmistificar um pouco o que vocês sabem, ou melhor, não sabem de história. Faz-se no Brasil um processo revolucionário em 1930. É a chamada Revolução de 30. Para as estruturas brasileiras da época, aquilo foi um processo revolucionário. Não foi um processo revolucionário democrático, popular, proletário. Mas mudou profundamente, não o estatuto da propriedade no Brasil. Uma revolução se define pela mudança ou não do estatuto de propriedade. A Revolução de 30 não se caracterizou por isso. Mas ela alterou profundamente a realidade sociopolítica desse país. No processo da Revolução de 30, dadas as transformações que estavam em curso na sociedade brasileira, as frações dominantes neste país entenderam que ou elas mudavam de direção. O segmento agroexportador, fundamentalmente vinculado ao café, que já sofreu um baque com o crash da Bolsa de Valores de Nova York um ano antes, ele foi derrotado. Estes derrotados em 30, tentaram uma reação militar ao governo provisório, ao governo chefiado por Vargas. Essa reação era a reação no sentido duplo. Imediatamente físico, mobilizaram tropas, mas imediatamente político. Tratava-se de reverter as transformações que estavam em curso. A esse movimento, que Getúlio derrotou facilmente em 3 meses, a oligarquia derrotada auto-intitulou de Revolução Constitucionalista, que teve por centro São Paulo e que Getúlio resolveu em 3 meses. Todo ano, a 9 de julho, isso é uma avenida de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe, 9 de julho, o dia que o governo do Estado faz homenagens aos heróis de 32. É feriado agora, mas não é agora, não, já tem uma história. Impressionante. Isso é um movimento reacionário, restaurador. Seus líderes foram presos e exilados por curtíssimo tempo, porque Getúlio conciliou com essa gente toda. Mas essa gente aprendeu em 32
nós não chegamos lá na base do porrete. Nós vamos chegar lá conquistando uma hegemonia intelectual e cultural. Escuta, eles não trabalhavam com as categorias do Gramsci, não, viu? Nem revolução pelo ódio, nem hegemonia. Mas tinha o faro fino para isso. Não desprezem a experiência das oligarquias brasileiras, as antigas e as novas. Não as subestimem. Elas são muito competentes. Nós estamos assistindo agora um processo desse gênero no país. Mas eu chego lá. O que essa gente faz? Aliás, quem é essa gente? É a oligarquia paulista, dirigida por um intelectual coletivo. Olha de novo o Gramsci aí. Escuta, eles não sabiam disso. O intelectual coletivo foi um jornal. O jornal do Estado de São Paulo. Atenção, que antes de 30 chamava-se a província de São Paulo, depois passou a chamar-se o Estado de São Paulo. É o que está aí, é o Estadão, nas mãos da mesma família, a família Mesquita. Eles promovem a criação de uma universidade. Não vamos tentar ganhar o poder pela coerção. Nós vamos ganhar pela hegemonia. E assim surge, em 1934, 35, a USP. Todo mundo adora a USP aqui. Isso é legal, né? Oh, maravilha! A USP foi o instrumento da oligarquia derrotada para construir uma hegemonia política nesse país. E o fez. Eu quero só chamar a atenção para o papel do grande partido de oposição a Getúlio na época. Não era um partido político. Era o que hoje a gente chama de mídia. Era um jornal. Quero lembrar que esse jornal vai ter um papel essencial em 1964. E está tendo um papel essencial atualmente nos processos que nós estamos vivendo. Então, esse padrão de trabalho importado dos franceses foi evoluindo aqui. Não tinha problema enquanto o Centro Cultural da República foi até 1964 o Rio de Janeiro. Não era São Paulo. E era basicamente, tinha um instrumento que era o ISEB. O ISEB foi o centro de pensamento mais importante que a República criou. Não por acaso é a primeira instituição que a ditadura fecha. É o ISEB. Tem um livro aqui, de um paulista, que eu já vou lembrar o nome dele, mas é o ISEB Fábrica de Ideologias. Caio Navarro de Toledo. O Caio. Eu tive um debate com ele lá em Florianópolis, ele soltou. O livro dele, que é tese de doutorado, se não estou equivocado, analisa até 1958, 59 o ISEB. E omite algo fundamental, que eu disse para ele num debate lá. Exatamente de 59 a 64, foi onde mais avançou a formulação do ISEB. E se tem uma parte do trabalho do Caio, que nesse aspecto é limitado, e passou a ideia de que o ISEB era uma simples agência de criação de ideologia do Estado e do reformismo nacionalista de João Goulart, esse livro, ele complicou a vida porque o pessoal tomou o todo pela parte e não observou algo decisivo, que de 59 a 64, as sucessivas cisões dentro do ISEB levaram às melhores formulações do pensamento político brasileiro, que foi, tanto na filosofia, na antropologia, na economia, etc., o ISEB pariu sucessivas crises, porque ali a mixagem, quer dizer, para usar uma palavra horrorosa, vou tirar isso, me perdoe, corta essa parte,
a fusão entre o marxismo e o nacionalismo adquiriu o seu grau de intelectualização mais elevado. Podia ser visto, por exemplo, na obra da filosofia de Álvaro Vieira Pinto, podia ser visto pela direita com Hélio Jaguaribe, podia ser visto com a redução sociológica anterior de Alberto Guerreiro Ramos. Estava lá uma quantidade, Nelson Werneck Sodré, estava lá uma quantidade de figuras que foram extraordinárias. Exatamente, a ditadura veio, não só fechou, como se extirpou as moléculas de pensamento crítico dentro da USP, por exemplo, a cassação de Florestan Fernandes, para dar um exemplo, e se turbinou uma universidade como a Unicamp, que é uma criação da ditadura, por esse chamado pelo pessoal de São Paulo, esse mandarim, que esqueci o nome dele agora, o Zeverino Vaz, que dá o nome do campus da Unicamp. O Zeverino, que era um homem da ditadura e que tinha prestado um serviço extraordinário contra o pensamento crítico, porque ele foi um interventor na UNB e demitiu na UNB, a ditadura entrou, caçou todo mundo na UNB e mandou Zeverino Vaz ser um interventor. Zeverino Vaz demitiu 59 pesquisadores da UNB que tinham sido convidados por Darcy Ribeiro para fazer aquela grande turbina de heresia de pensar o Brasil criticamente, que foi a UNB. E de lá foram demitidos, imediato, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Adeus, André Gonderfrank, foi todo mundo para o brejo. Quer dizer, essa hegemonia, eu estou contando essa história para mostrar que tinha uma larga trajetória do figurino francês, que era hostil a uma forma de pensamento genuinamente nacional. Leiam o valioso livro, nesse sentido, de Paulo Arantes, o Departamento Francês de Ultramar. Inclusive esse título que o Paulo Arantes dá, nasce de uma conversa com Michel Foucault aqui em 64 ou 66, chequem, quando Michel Foucault vem para cá, e pergunto para ele, depois de um período de trabalho aqui, o que ele achou da filosofia uspiana, e ele, de maneira, acho eu, ácida, disse: olha, vocês fazem uma filosofia tão boa quanto a que nós fazemos na França. E daí saiu esse Departamento Francês de Ultramar, que o Paulo Arantes colocou, a despeito do que eu acho que ele tem um tom irônico, muito saudável, que eu gosto, ele não pegou totalmente esse aspecto crítico de ser um Departamento Francês de Ultramar, que é uma expressão máxima do colonialismo. Né? Como é que nós vamos ser um Departamento Francês de Ultramar? E esse Departamento Francês de Ultramar, com o Gerard Lebrun à cabeça, veio para cá, e foi mestre de vários deles aqui, precisamente era uma resposta à filosofia, por exemplo, de Álvaro Vieira Pinto sobre o tema de consciência e realidade nacional, considerado, por exemplo, por Celso Furtado, como uma expressão do irracionalismo da filosofia brasileira. Eu descobri há pouco que o próprio Leandro Conde, para minha surpresa, foi um sujeito que ficou muito impactado com as aulas de Álvaro Vieira Pinto e frequentava, era muito mais jovem, frequentava o ISEB e foi formado nesse impacto. Está numa apresentação do Zé Paulo Neto, sobre uma publicação, Marxismo e Alienação, acho, do Leandro Conde. Ele tem uma apresentação do Zé Paulo Neto, que foram amigos e brigaram também muito durante longo tempo, mas eram grandes amigos. Ele conta o impacto que teve, embora o Leandro Conde nunca mencionou isso publicamente, etc. Hoje consegui um livro que é uma tese sobre Álvaro Vieira Pinto, que tem um pós-fácil, uma página e meia, o Leandro Conde, mas de maneira muito protocolar, só dizendo, fez bem a dissertação, etc. Não reconhece isso que veio por um depoimento pessoal do José Paulo Neto sobre essa obra. Mas isso mostra o quê? Enquanto esse pensamento que se estruturava no Rio de Janeiro, isso foi interrompido com a ditadura. E com a ditadura se turbinou os núcleos de pesquisa, de excelência, etc., nessa tradição monográfica francesa, que plasmou na USP, especialmente, e depois, logo em seguida, na Unicamp, através de Zeverino Vaz, que foi o encarregado de destruir a Universidade de Brasília, aquele projeto crítico lá, os dois principais centros das ciências sociais do Brasil, indiscutível. Gostemos ou não, a USP e a Unicamp são os dois centros mais importantes,
porque tem mais dinheiro, porque tem mais influência, porque tem mais intercâmbio acadêmico, porque tem um sistema de bolsa maior, porque está localizado no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, e toda a periferia, os gaúchos, os catarinenses, os paranenses, os pernambucanos, os paraibanos, os acreanos, vêm todos para cá para buscar as luzes na catedral. E pegam essa herança. Não que as pessoas, os sociólogos brasileiros, os intelectuais brasileiros, tivessem assimilado o Gudefranc, desenvolvido a problemática do Gudefranc, levasse o Gudefranc adiante, citando. Sim. Não. O que Nego fez é ter se valido de algumas ideias do Gudefranc e colocado o seu nome debaixo do tapete. Qual uma das ideias? A ideia do dualismo. A leitura, ainda que superficial, que enfatizava a ideia de que o desenvolvimento do Brasil se faz de maneira a escancarar um polo moderno na sociedade e um polo arcaico, um polo desenvolvido e um polo subdesenvolvido. Se você quiser, Avenida Paulista e Jequitinhonha. Então, o Gudefranc acentuou isso para mostrar que a sociologia brasileira, até 62, 63, 64, não entendia essa polaridade como fazendo parte de uma unidade contraditória. Daí a crítica do dualismo, ou seja, o polo arcaico da sociedade brasileira é produzido pelo polo moderno. Assim como essa polaridade faz parte, está incluída numa unidade maior, que é o desenvolvimento desigual da sociedade capitalista por países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né, que fazem parte de uma mesma realidade que não pode ser separado. Você não pode separar o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, o desdobramento desse fato no Brasil se daria através do desenvolvimento de determinadas regiões mais do que as outras. Então, ele estabeleceu até uma lei. As regiões que estivessem ligadas diretamente ao esquema de exportação teriam um desenvolvimento maior, como aconteceu com Salvador, né? Rio de Janeiro, Vila Rica, e muitas delas depois ficaram pobres, né? Então, todas as sociedades subdesenvolvidas têm um lugar onde ela se desenvolve mais porque está ligado ao comércio externo. Caso, por exemplo, de Buenos Aires, Dakar, né? E hoje São Paulo, né? Então, o que eu observei é que essa crítica ao dualismo, ela foi absorvente, ela atraiu muito os intelectuais brasileiros, embora não com essa profundidade. Você pode detectar isso na Universidade de São Paulo inteira. Taviani, Verfora, Fernando Henrique, Florestan Fernandes, Roberto Schwartz, a ideia de centro e periferia, atrapalha. Então, o que o Gudefranc fez? O Gudefranc, quando ele chegou a escrever o desenvolvimento do subdesenvolvimento e o subdesenvolvimento da sociologia, não tem isso? O que ele mostrou? Ele falou, olha, a sociologia brasileira não assimilou nada do Marx e do marxismo. A sociologia brasileira não sabe nada da dialética. A sociologia brasileira chegou no máximo no funcionalismo. A sociologia brasileira é um positivismo.
Então, e aí não sobrou pedra sobre pedra. Ele criticou todas as representações sociológicas dos anos 60, ele criticou. E com isso, o que ele fez? Ele atrapalhou a autoestima dos sociólogos. Tá vendo? Ora. E aí, qual foi a primeira reação? Vamos botar o Gudefrank debaixo do capete. Por quê? Porque ele mostrou que a gente está errado. Mas não foi um cara, não foi um peruano que mostrou, não foi um boliviano que mostrou. Foi o quê? Foi um alemão que falava inglês. Entendeu? Isso pesa numa sociedade colonizada, numa cultura colonizada como a nossa. Isso pesa. Aí o Gudefrank sabia falar inglês, escrevia inglês. E aí houve o quê? Uma reação de deixar o Gudefrank fora de circulação acadêmica. Eu posso dar um exemplo que eu entrei na faculdade em 68 e nunca ouvi falar do Gudefrank. Nenhum professor deu um curso sobre o Gudefrank. É a impostura intelectual do Chico de Oliveira. Dizer claro, a impostura intelectual do Chico de Oliveira. Porque ele era membro do SEBRAP. E o que era o SEBRAP? Era uma organização criada por Fernando Henrique Cardoso com fundos da Fundação Rockefeller, que levou para fora, aproveitando a cassação, a expulsão, um grupo de figuras entre as quais estava Chico de Oliveira. Quando eu estava na faculdade, eu li Crítica à Razão do Dual, na Faculdade de Economia. Parecia uma crítica devastadora ao dualismo cepalino. Até que eu descobri meu guru Rui Mauro Marini, e ainda mais uma figura genial, André Gundefrank, que em 1964, o texto do Chico de Oliveira é de 72, publicado pelo SEBRAP. Em 64 e 66, e depois em 67, André Gundefrank, em 64, discutindo no Brasil o caráter feudal da agricultura brasileira, polemizando contra o Partido Comunista, numa audiência no Congresso Nacional, que está no seu livro Subdesenvolvimento e Revolução na América Latina. Ele diz claramente que a agricultura brasileira é capitalista do começo ao final. 64. O Chico de Oliveira diz que é uma impostura porque ele faz letra morta desses textos. E faz letra morta do texto do Marini, de 1967, Dialética da Dependência. Que já é uma impostura intelectual completa, em que o Marini diz claramente, aqui a fórmula de André Gundefrank, desenvolvimento do subdesenvolvimento, é impecável e explica em termos marxianos, aquilo que o André Gundefrank não explicou. E que, eu digo que é uma impostura do Chico de Oliveira, gigantesca, porque o Chico de Oliveira está no SEBRAP, ele sabe desse debate. E ele divulga aqui, não cita nem Gundefrank, nem Rui Mauro Marini, que era pão comido nos demais países latino-americanos. Pão comido. Quer dizer, o André Gundefrank foi um autor consumido no Brasil, pré-64, e por toda a América Latina, aqui foi calado. Aqui foi evidenciado. Por quem? Pelo SEBRAP, onde estava Caio Prado, onde estava Chico de Oliveira, e onde estava o Messier Fernando Henrique Cardoso. Pois é, mas ele é o principal, ele era só o maestro da banda, mas estava todo mundo tocando confortavelmente naquela sinfoniazinha. From United States, from dólares da Fundação Rockefeller, porque está contado no livro do Bernard Sorge, que é um outro cretino, esse cretino declarado. Eu não tenho respeito por essa gente, sabe por quê? Porque essa gente não tem respeito pela inteligência brasileira. Não tenho nenhum respeito por essa gente. Nenhum, certo, porque é o que eles merecem. Tem que ter a crítica. Bernardo Salles conta um livro sobre o SEBRAP. Eu nem leio isso, aí não perguntei, vocês têm que ler Marx, não vão ler Lenin. Eu estou lendo porque, para dizer aqui essa cretinice,
ele fez uma análise de todos os projetos financiados pelo SEBRAP, o que era demografia, etc. E eu sou de uma época que no movimento estudantil, quando alguém dizia saiu na revista do SEBRAP, era quase como Lenin disse. Na faculdade era assim, saiu no última revista do SEBRAP. Quem é que estava lá? Estava Paulo Renato, estava toda essa gente aí, Gianotti, entendeu? Você não dá. Então tem que dizer claramente do que se trata. Eu fico decepcionado quando a Boitempo coloca para prefaciar o Capital o Gianotti, que escreveu Uma Certa Herança Marxista, que é um livro que ele diz a teoria do valor do Marx não serve para nada mais. Quer dizer, uma impostura da Boitempo fazer isso, colocar o Gianotti prefaciando o Capital no Brasil. Quer dizer, está dando vida longa para o principal filósofo tucano. Isso não cabe. Não cabe. Isso tem que ser dito claramente. Então, o que acontece? Nesse livro, Crítica à Razão Dual, qual é a tese fundamental do Chico de Oliveira? Ele diz, olha, o capitalismo aqui no Brasil se desenvolve com uma tendência ao aumento da exploração da força de trabalho. Que tese é essa? Essa é a tese do Rui Mauro Manini sobre a superexploração da força de trabalho, como constitutivo do desenvolvimento capitalista latino-americano. Mas ele não cita. Se apropria sem citar. Apropriação indébita. Percebe? Isso era por comida desde 67. Superexploração da força de trabalho. Está no texto Dialética da Dependência do Rui Mauro Manini, é a tese central do livro, eu diria. E isso aparece em 72. Questão que, na Dependência Imperfeita, que é o livro posterior dele, o Chico de Oliveira começa a abandonar essa tese, abandona a tese da superexploração, sem explicar. E finalmente agora é o guru do debate sobre o fundo público, que eu já digo claramente no meu livro Figurino Francês, nem é uma tese marxista, é uma tese de Simone de Sismondi. O fundo público, a ideia do fundo público. O que está vigente aqui é a superexploração da força de trabalho. Quer dizer, nesses três exemplos que eu estou dando aqui, o do capitalismo colonial, do escravismo, do Érico Williams e do Chico de Oliveira, se nós tivéssemos apropriado do debate sobre a América Latina, teríamos evitado tudo isso aí. Por isso tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com essa ideia. O pensamento social brasileiro começa assim. É canônico. Vamos estudar quem? O Gilberto Freire. Depois quem? O Caio Prado. Depois quem? O Florestan Fernandes. É tudo o Império Uspiano. Tudo ali. Isso aí deu para a bola desse pensamento. Isso é uma redução inaceitável que levou ao fracasso petista-cultista. Ao contrário do Marx, tem uma interpretação diferente do PT, que não é generosa. Eu entendo a argumentação dele, mas quero divergir aqui no essencial. O petismo, o cultismo, está orientado por toda essa tradição que supostamente é crítica aqui. No quê? Porque no fundo as oposições binárias, duas oposições binárias, comandam o raciocínio petista. O dilema brasileiro em toda essa gente é: aqui tem algo fundamental, que é a oposição entre democracia e autoritarismo. Então nós temos que ir o democrático contra o autoritário, e nós temos que ir com o moderno contra o atrasado. Todo o discurso petista. E vou dizer de quem? Da filósofa municipal Marilena Chauvin, do Paul Singer, de toda essa gente que está aí, toda a intelectualidade petista, toda ela, do Marco Aurélio Garcia, de todos eles. Qual é o tema? O tema é essa oposição binária: atrasado contra moderno, autoritário contra democrático. O Brasil tem que ser. Olha, por exemplo, no discurso da Chauvin, qual é o tema? O tema é a sociedade autoritária, o caráter hierárquico da sociedade brasileira, como se tivesse existido na humanidade alguma sociedade que não fosse organizada pelo padrão de dominação de classe hierarquicamente. Percebe? O risco. Então nós estamos nessa mesma coisa. Daí que se deriva a tese do golpe parlamentar. O autoritário volta. Para fazer o quê? Para fazer o retrocesso às leis trabalhistas, do Temer, etc. E tal. Que a justificativa é sempre a mesma, mas ela é fraca. Ela não pode ser o motivo da nossa análise. A nossa análise não pode estar colocada a partir disso aí. O petismo e o cultismo, então, mais do que de baixo para cima,
petismo é uma regressão intelectual gigantesca no Brasil, que agora mostra todas suas misérias. Mais do que uma resposta à questão social e uma certa coesão social que nós precisaríamos, o cultismo e o petismo foi nada mais nada menos do que uma gigantesca digestão moral da pobreza. É o seguinte: o Florestan tem, eu escrevi lá no Figurino Francês, tem um Florestan até 64, tem um pós-64. Quando o Florestan entrou na temática da dependência e subdesenvolvimento, ele melhorou substancialmente. Eu publiquei meu ensaio dizendo o seguinte: eu atribuí ao Florestan o adjetivo de pai da sociologia crítica brasileira. Quando eu estava no MEC, escrevi isso, mandei para ele, publiquei lá. Ele leu e, através do meu amigo Ivan Valente, entregou a ele. E o Florestan disse: olha, gostei muito do ensaio do menino. E eu disse: pô, gostou muito. Obrigado pelo menino, né? E aí eu reclamando, na época eu era menino. Agora estou mais jovenzinho ainda, estou mais desgastado, mas ainda jovem. E o Ivan ainda falou assim: olha, ele é muito econômico no elogio, desse por contente. E era verdade, isso era o Florestan. Eu, na época, não tinha conhecido o Guerreiro Ramos. Por isso, quando eu publiquei esse ensaio, fiz questão de publicar no Figurino Francês, eu fiz com uma adversaria dizendo: olha, eu não sabia do Guerreiro Ramos, mas eu sou obrigado a publicar, porque faz parte, eu não vou negar aquele ensaio, porque eu não sou um canalha, não sou um acadêmicozinho de quinta, fica aí escondendo as coisas, publicando esse negócio. Só ver isso aqui que eu pensava. Acho que o Florestan, quando ele avança depois de 68, ele vai melhorando. A Revolução Burguesa no Brasil é um livro ambíguo para mim, mas depois ele vai melhorando, vai se tornando um socialista, vai se tornando minoria no PT, e é um resistente, mas ele nunca sai disso, ele não sabe, e ele evita o nacionalismo. Por fim, sobre a questão do Lukács. Olha, Derek, o primeiro a tentar essa operação no Brasil não foram os lucachianos. A ideia de abandonar a tese da exploração capitalista e enaltecer a alienação entrou aqui no Brasil através da obra de Robert Kurtz, do Grupo Crises. Entrou lá, que é um autor já esquecido, porque no Brasil tudo moda, vem moda. Então veio a moda Boaventura, fica todo mundo Boaventura, isso não serve para nada. Aí depois veio a moda Robert Kurtz, aí fica todo mundo Robert Kurtz. Entendeu? Então o que era? Não dá para pegar a tese, favorecer a alienação, sem exploração. Por quê? Vou voltar aqui com isso, termino o seguinte: o camarada Hegel, introdução à filosofia da história universal. Hegel vai lá, olha o que é o marxismo, que não entende de colonialismo e dependência do que se chama aqui especificidade. Onde é que o Marx tira a teoria da alienação e do fetichismo? Tira de Hegel. Tira de Hegel inteirinha de lá. Hegel narra, em introdução à história da filosofia universal, que é a realização do espírito na história, Hegel narra o colonialismo português na África. Com que Hegel se depara? Com o que ele chama assim, em português, que os analfa do grupo do Capital da USP nunca vão entender. Se depara com a categoria de feitiço, com cedilha, feitiço. Diz Hegel, aqui o português chega e troca com os africanos um monte de bugigangas, que feitos pela mão do homem, adquirem poderes mágicos na cabeça. A isso os portugueses chamam de feitiço. O Marx tira o fetichismo da categoria feitiço. O pessoal da USP nunca vai chegar nisso. Um bando de idiotas acadêmicos. O que tira disso? O Marx tira fetiche da categoria do fenômeno feitiço, que é o que afeta o trabalhador na fábrica, feito pelas mãos, e a mercadoria assume poderes mágicos na cabeça. Ele olha o Rolls Royce, dá um estranhamento, ele não consegue ver que aquilo é fruto do trabalho dele, mas ele pensa que é fruto da tecnologia, do patrão, dos fodões da multinacional, que é o que o Lula pensa. Em última instância, o Lula tem tesão pela multinacional. Entendeu? Por isso que ele é um bocó. Além do usineiro, preferência também. Então o que eu quero dizer? Essa ideia de descolar exploração e alienação é uma safadeza intelectual. E vou te dizer, não encontraria, aí nós teríamos que discutir com mais tempo, respaldo em Lukács. Porque Lukács
é um marxista barra pesada, que nunca perdeu de vista o tema da exploração. Ou seja, é uma safadeza do mundo acadêmico que quer criar um lucachianismo acadêmico, na linha do marxismo acadêmico, para não confrontar um sistema de exploração que, como vocês sabem, já foi abolido no mundo, ninguém mais é explorado. Existe mais trabalho. Eu não tenho esperança nenhuma em cientista e tecnólogo ou gente da tecnologia. Nenhuma. Por quê? Já vou avançando. A pessoa, eu tenho esperança, não por ser cientista, mas por ser humano e que eventualmente possa ter uma cabeça aberta. Sendo ela cientista ou analfabeto. E eventualmente tem mais esperança no analfabeto do que no cientista. Porque o modo pelo qual o capitalismo faz ciência constitui alguém altamente técnico para fazer uma pesquisa de laboratório. Esta pessoa não sabe nada das estruturas da sociedade, é muito, inclusive, mal formada em termos de vida pessoal, não tem experiência nem, inclusive, de dar a mão para alguém, é o Sheldon Cooper, e isso não é só ciências hard, ciências duras, campo de saúde e exatas, é até ciências humanas, porque a pessoa, inclusive, fica lendo 400 livros sobre o assunto tal, por 12 anos, e ela sai com o título de doutora em ciência política. E ela não sabe nada de política, ela sabe rodapés do comentário da obra de Hobbes, tal. E veja, é importantíssimo saber disso, mas é preciso ter horizonte de mundo. Quero dizer para todos e todas que eu também não tenho nenhuma experiência na universidade. Gente, a minha universidade fez o AI-5, a minha universidade fez o pedido de impeachment de 2016, não aprendeu. E as pessoas falam, a culpa é daquela faculdade muito ruinzinha de São Paulo, que forma gente muito despreparada. Tem uma faculdade que fecharam, só porque fecharam eu vou dar o nome dela, Uniban, que foi comprada por outro, então eu não estou xingando nenhuma faculdade, ela é uma ex-faculdade. Teve uma vez um aluno falou para mim, professor Alisson, nós somos da USP, tinha que ter padrão USP de qualidade no Brasil inteiro, porque quem é da Uniban não sabe nada, ganha um título de advogado ou qualquer coisa assim, e vem destruir o Brasil. Eu falei, olha, o AI-5, feito pela USP, o Minhocão, que destruiu São Paulo de ponta a ponta, é para um engenheiro civil formado pela USP, Poli. Quem ficava dando laudo de que não foi torturado no tempo da ditadura militar, aquilo lá caiu, o Herzog se suicidou, etc. e tal, médico da Faculdade de Medicina da USP. Então, não me consta um caso que a Uniban tenha destruído São Paulo e o Brasil. A questão da ciência e tecnologia não é que o cientista e o tecnólogo vão melhorar uma sociedade. A questão é que a estruturação da produção do capitalismo precisa de ciência e tecnologia. A questão é outra, portanto, e, portanto, nós não temos que ter aqui um país desindustrializado, sem tecnologia. Entendam, o jogo aqui é outro, a materialidade é outra, mas não que eu tenha esperança com esta gente. Porque, infelizmente, meus senhores, saber física quântica e estar comungando com o Eduardo Cunha é possível no nosso jeito de ser. Tentarei ser breve e fazer 3 observações. Eu definitivamente não sei o que é nacionalismo metodológico. Também não. E o que eu sei, eu desaprovo. Porque o ponto de vista é o seguinte, o que o Guerreiro Ramos disse? Na Revolução Brasileira, nós temos que conhecer tudo sobre o Brasil. E toda a cultura universal é subsidiária ao pensamento nacional. É óbvio. Tu acha que o Mao Tse-tung ia fazer a revolução na China lendo Habermas? Nunca. Ou tu acha que Fidel Castro ia fazer a revolução russa lendo Marx? Não, foi lendo José Martí. Não vai fazer a revolução. Ou tu acha que o Lenin fez o quê? O Lenin era um sujeito russo da cabeça aos pés, russificado totalmente. Para nós, o marxismo, por isso que tem o que o Guerreiro Ramos chama de redução sociológica. E essa operação que tem que ser feita. Então, todo esse debate sobre nacionalismo metodológico sai sobrando para mim. Ele é uma armadilha. Porque, no fundo, é o seguinte, do ponto de vista do marxismo, tem o seguinte, tem uma lei do valor que funciona em escala global. E tem um Estado Nacional que falseia o funcionamento da lei do valor. Ora, abrindo toda a economia, então é o neoliberalismo, que favorece a efetivação da lei do valor, dos monopólios, etc. Ora, controlando o excedente que falseia essa lei do valor, protegendo o povo, apropriando do excedente ou favorecendo frações perdedoras do capital com a ação do Estado. Então, essa é
O tema do patrimonialismo, eu acho que o tema, quer dizer, o conceito de patrimonialismo é o conceito talvez o mais importante nas ciências sociais entre nós, nas ciências humanas entre nós, né? E o tema do patrimonialismo normalmente é discutido como se ele não precisasse ser discutido, né? As pessoas que falam sobre o tema do patrimonialismo normalmente dizem, olha, é óbvio que o Brasil tem uma tradição de Estado patrimonialista, etc., etc., e aí começa o assunto, né? E eu gostaria de fazer uma coisa diferente disso. Eu gostaria de discutir com vocês os pressupostos do conceito de patrimonialismo. Eu acho extremamente importante isso, né? Normalmente os conceitos, né, e a ciência ela é tanto mais avançada, tanto mais importante quando ela discute os seus pressupostos, né? A ciência ela não pode ser construída a partir do senso comum, como a nossa ciência foi, né? Ela tem que criticar o senso comum, né? E é um pouco isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Como é que nasce o tema do patrimonialismo? O tema do patrimonialismo ele é indissociável do tema do mito nacional entre nós, né? E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa ciência, ou o que a gente imagina que seja ciência, né, foi construída a partir do mito nacional, né? Isso é extremamente importante por um lado e extremamente perigoso por outro, né? Porque a ciência, obviamente, ela tem que destruir todos os mitos, né? A nossa não. A nossa se constrói a partir do mito. Que mito é esse, né? E é um mito construído a partir do que eu tenho chamado, usando a expressão do Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa se sentir um vira-lata realmente, né? Para que a gente possa aceitar esse mito como verdade. Como foi montado o mito entre nós? O mito entre nós foi montado em 1933, lançamento de um livro chamado Casa Grande Senzala. Quem estudar a década de 30 no Brasil vai ver que isso foi uma revolução, né? Assim como Getúlio Vargas revolucionou e criou em grande medida na esfera material o Brasil moderno, né? O setor, a indústria de bens de capital, né? A reforma do Estado, quer dizer, pensou o Brasil maior, né? Do que o Brasil dividido em potentados rurais, que era o que nós tínhamos antes dele. E, por outro lado, Gilberto Freire encarou o desafio de pensar o Brasil tentando pensar o Brasil além da percepção do brasileiro como a lata de lixo da história, né? Porque é assim que nós éramos percebidos. Isso tinha a ver com o fato de que a ciência, nessa época, no contexto científico dessa época, o racismo, né, tinha foro de cientificidade, né? E o tema do racismo, quer dizer, o Brasil sendo um país mestiço, um país de mulatos, né, essa era o que se via nas ruas, etc., né? Era o último país do mundo, porque não tinha nem as virtudes do branco, nem as virtudes do negro, né? Então, ele era mestiço, né? Então, ele era o último dos povos e tal, né? Por exemplo, os assessores de Pedro II já discutiam o país nesses termos e mesmo os nossos intelectuais mais avançados estavam, digamos assim, amarrados por esse tipo de amarra teórica. O que é que Gilberto Freire faz? Gilberto Freire também estava dentro desse contexto, né? Também estava dentro do contexto do racialismo e do racismo, né? Mas ele tentou operar uma mudança nisso, ou seja, o mulato, que era a marca da nossa inferioridade, passa a ser para ele o quê? A marca da nossa virtude, né? Então ele vai lutar porque o mito nacional. E por que o mito nacional é importante? Porque sem um mito nacional você não pode ter projetos econômicos e políticos de grande alcance, né? Porque você vai se ver com a sua lealdade ligada a poderes que são locais, né? De São Paulo,
do Rio Grande do Sul, etc, etc. Né? Então você não é brasileiro, você não consegue nem se pôr essa unidade como sendo algo que tenha substância, etc. Né? E Gilberto Freire, então, tinha como inimigo, né? Quer dizer, tanto os poderes locais, quanto também o quê? Os Estados Unidos. Né? Quer dizer, isso se impõe. Os intelectuais entre nós, desde o começo do século XIX, nunca compararam o Brasil com o México, com a Argentina e tal, sempre com os Estados Unidos. Seja de modo explícito, seja de modo implícito, não conheço nenhum exemplo de nenhum intelectual entre nós que não tenha, né, sofrido com esse tipo de comparação, que era, obviamente, uma comparação muito, muito desvantajosa para a gente. Né? Isso por questões históricas e morfológicas. Né? Quer dizer, o Brasil tem um tamanho semelhante aos Estados Unidos, tem um tamanho populacional semelhante aos Estados Unidos e tem uma história semelhante aos Estados Unidos. Né? Então, é isso que se impõe, né? Como sendo... E o que é que Gilberto Freire, confrontado com a questão, porque o mito, para entrar, para que as pessoas o aceitem, né? Ele tem que ter aspectos positivos. Né? Quer dizer, se ponham no lugar do Gilberto Freire. Né? Quer dizer, você é o último dos povos e tem que montar, né? Você é percebido assim, né? E você tem que montar uma narrativa positiva acerca disso. Gilberto, com muita inteligência, escolhe o quê? Escolhe o tema do racismo americano, né? E que era óbvio, né? Muito mais óbvio do que o nosso, né? Porque era legal, etc, etc. Né? Quer dizer, legal não que seja bom, era legalizado. Né? E tenta montar a questão, quer dizer, obviamente isso aí é falso, mas o que importa é que as pessoas acreditem. O mito não precisa ser verdadeiro ou falso. A ciência precisa ser verdadeira ou falsa. Né? O mito precisa ser eficiente. As pessoas precisam acreditar nele, para ele produzir os seus efeitos. E o que Gilberto Freire vai fazer é exatamente montar o quê? A ideia de que os Estados Unidos ele reconhece, em alguma medida, a superioridade americana, né? Como a superioridade europeia. Isso está baseado numa hierarquia que está entremeada entre nós, né? Embora a gente quase nunca perceba, quase nunca seja consciente dela, né? Mas é um tipo de hierarquia que ela é constitutiva para o Ocidente, né? Porque ela está montada em quê? Ela está montada na noção de virtude platônica, que separa espírito e corpo, e põe o espírito como superior ao corpo. Ou seja, né, a verdade, o bem, né, a noção de virtude, né, ela está ligada ao espírito, né, e contrariamente ao corpo. Ou seja, o espírito tem que se apoderar do corpo, né, porque o corpo seria o local das paixões, né, quer dizer, que não pode ser, das paixões incontroláveis, sexo, agressividade, etc, etc. Né? O cristianismo ocidental, quer dizer, as pessoas o Ocidente não virou platônico porque as pessoas começaram a ler Platão, obviamente que não, né? Não é desse modo que as ideias são extremamente importantes, né? A gente normalmente só vê dinheiro e poder, né? Mas as ideias são extremamente importantes, porque elas, inclusive, é que tornam legítimo dinheiro e poder, né? Mas as ideias só são importantes quando elas são associadas a instituições, né? E a noção de virtude platônica vocês vão ver a importância desse tema depois para o mito nacional. E essa noção de virtude platônica, então, foi por Santo Agostinho, no século IV, depois de Cristo, né? Foi percebida como o caminho da salvação de todo cristão. Né? Ou seja, a noção de perceber o espírito, no caso, porque o espírito era o caminho a Deus, né? O espírito como tendo que ter maior influência sobre o corpo e as suas paixões. Né? Isso é percebido o quê? Como um caminho para ser salvo. Né? Então, a igreja, ou seja, a maior instituição do Ocidente, né? É quem vai, digamos assim, cuidar da eficácia prática e cotidiana
dessa ideia, que é uma ideia moral, né? Ou seja, que quem está ligado ao espírito é superior, é nobre, né? E quem está ligado ao corpo é vulgar, é pior, etc. Né? Se vocês pensarem bem, todas as nossas hierarquias invisíveis, e se elas são invisíveis, elas são ainda mais eficazes, porque se elas não são consciências, a gente não tem defesa em relação a elas, né? Todas elas estão marcadas pela oposição espírito e corpo. Né? As classes altas são as classes do espírito. Né? As classes baixas são as classes do corpo, as classes do trabalho manual. Né? A mulher está ligada ao corpo. Né? Sexo, afeto, isso é uma loucura, mas enfim, ela está ligada. Né? E o homem é ligado ao espírito. Né? Então, nas 500 maiores empresas do mundo, 492 tem homem como chefe. Né? Por conta disso, porque o espírito é a inteligência e a moralidade distanciada. O negro está ligado ao corpo, né? Atleta, sexo e tal, e o branco está ligado ao espírito, etc. Todas as nossas hierarquias, quer a gente tenha consciência disso ou não, estão montadas na relação corpo-espírito. Isso tem a ver também, né? Como não poderia deixar de ser, a forma como os países desenvolvidos se representam e os países subdesenvolvidos são representados. Né? Então, Europa e Estados Unidos são países do espírito. Né? Isso é extremamente importante para que a gente entenda o que está acontecendo agora e o que acontece no mundo. Né? E os países subdesenvolvidos são ligados ao corpo, como, por exemplo, o mito nacional brasileiro, que tem a ver com o corpo. Por quê? Porque tem a ver com o brasileiro definido pelas paixões do corpo, ou seja, emoção, sentimento, afeto, sexo, etc, etc. Né? E todas as virtudes do brasileiro vão estar associadas a isso, ou seja, hospitalidade, né? Abertura cultural, etc, etc. Né? O brasileiro é quente, não é isso? Europeu e americano são frios, etc, etc. Né? Toda a nossa autorrepresentação tem a ver, né, com, digamos assim, as virtudes ambíguas do corpo. Né? A genialidade de Gilberto Freire foi perceber o quê? Né? Ele não podia mudar espírito e corpo. Isso aí, né? Ele sequer tinha consciência disso, eu acho. Mas ele percebe isso intuitivamente e tenta o quê? E tenta jogar com as ambiguidades de ser corpo. Né? Ou seja, corpo pode ser tanto emoção, né? Quer dizer, sentimento, está abaixo do espírito, mas corpo pode ser também o quê? Abertura cultural. Ele juntou raça e cultura. Claro que isso não é verdadeiro, né? Mas isso também não importa. O que importa é que as pessoas acreditaram nele. Né? Então, essa abertura cultural vai ser a forma como o brasileiro vai conseguir ver minimamente suas virtudes. Né? Ou seja, aqui houve encontro entre culturas, o brasileiro é aberto, não é como o americano e tal, né? Ou seja, também não importa se é verdadeiro ou falso, o que importa é que nós aceitamos isso, até hoje nós nos pensamos desse modo, porque foi assim que Gilberto Freire nos pintou. Né? Isso está em cada célula nossa, de cada um de nós aqui. Né? A gente não reflete mais sobre isso. Né? E nós aceitamos isso. Né? Nós aceitamos essa representação de Gilberto Freire. Eu não vou entrar mais em Freire, porque eu acho, inclusive, que eu não tenho nada contra o mito nacional. Um mito nacional forte. Né? Foi necessário para Getúlio Vargas, por exemplo, tanto que Vargas incentivou esse mito. Ele passou a ser ensinado nas escolas a partir dessa época. Isso serviu como propaganda do regime, escola de samba e tal, tiveram que usar esse tema. A literatura passou a usar esse tema. Etc. Houve uma transformação material e espiritual do Brasil, né? A partir desse mito que foi um cimentador de solidariedade. Até aí, né? Eu não vejo nenhum problema mais sério nisso. Porque as pessoas precisam ter uma representação de quem elas são, né, de que país, quer dizer, uma representação da sociedade, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Né? Essa é a questão existencial que todas as pessoas têm que responder de um modo ou de outro, e toda a sociedade tem que responder. E o mito faz esse papel. O mito, no fundo, é um conto de fada para adultos, né? Porque ninguém
especialista na complexidade que o mundo social apresenta. Então, ele é uma forma de você, enfim, compreender o mundo com pouco esforço. O que é que eu vejo de problemático nisso? O que eu vejo de extremamente problemático nisso é que a nossa ciência social é montada a partir do mito. Isso é problemático. Tá? Isso é problemático. Um mito falso, de fio a pavio, né? Passa o tema de que nós viemos de Portugal, não é isso? Né? Que é uma bobagem. Né? As pessoas são feitas pelas instituições. Né? É fácil demonstrar isso. Né? Pense na família. Né? Nós iremos entrar nisso depois quando falar sobre as classes e tal. Né? Na família você tem prêmios e castigos. Né? É assim que você vai. E aí, como você, né, você quer mais prêmios do que castigo, você vai sendo montado como ser humano a partir disso. A escola repete isso. O mercado de trabalho repete isso. Né? Forma a pessoa que é moldável para a vida, né? Nessas diversas instituições. Ora, a instituição que vai ser total no Brasil, a partir de 1532, é a escravidão. Ponto. Que não existia em Portugal. A não ser de modo muito tópico, isolado e passageiro. Né? Então, a família vai ser a família escravocrata, a justiça vai ser escravocrata, né? A política, a economia, etc. Os homens livres vão ser montados a partir dessa relação. Né? Onde está o português aí? Né? Mas a gente acredita nisso. Né? E a ciência social brasileira acredita nisso. Até hoje. Né? E começa como? Começa com o maior de todos, o pai da sociologia brasileira, Sérgio Buarque de Holanda. Né? Pai do amado por todos, Chico Buarque. Né? E Sérgio Buarque, hoje em dia, né? Ele é o pensador mais importante para que a gente pense o Brasil moderno. Né? Ele, ao mesmo tempo, a base para o programa do partido de elite entre nós, o PSDB, né? E, ao mesmo tempo, o nome da sala da Fundação Perseu Abramo, onde eu estava há pouco tempo atrás. Ou seja, né? Isso mostra o quê? A esquerda é colonizada pelo discurso da direita entre nós. Explica boa parte do que a gente está passando agora.